Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, quarta-feira, dia 29 de junho, e conforme antecipei na segunda-feira, hoje é o dia em que a Fundação Getúlio Vargas divulgou o IGPM, Índice Geral de Preços, do meio do mês, entre 15 de maio e 15 de junho. Antes de dar o resultado para os espectadores, eu queria lembrar que esse índice ele tem um peso de 70% nos preços por atacado e 30% nos preços ao consumidor. E o resultado aí, falando, rufem os tambores, foi 0,59%. Muito parecido com o que aconteceu no mês anterior, que foi 0,52%. E o que explica isso? Como eu falei, 30% é o peso dos produtos no varejo e 70% nos produtos por atacado. E olha só, o varejo especificamente subiu 0,71%. Praticamente na mosca o que eu achava que ia acontecer com o índice inteiro. Mas o que aconteceu com os preços por atacado, que pesa, como, desculpa, eu falei errado antes, não é 70%, é 60% do IGPM, e que aumentou só 0,3% abaixo das previsões? Aí eu vou ter que falar, lamentavelmente foi erro meu. Eu havia considerado na minha previsão a recente alta do dólar que iria realmente alavancar, fazer com que os preços de importados subissem mais. A questão é a seguinte, a alta do dólar, a disparada do dólar nesse movimento especulativo que eu já tratei em outros fora de curva, ela começou a ocorrer lá por volta do dia 10 de junho, antes estava subindo um pouquinho. E já que nós temos 15 de maio a 15 de junho, o efeito realmente relevante da variação cambial ocorreu de maneira muito modesta nesse período apurativo que nós estamos tratando. Então, com isso, o índice de preço por atacado subiu só 0,3%, mas provavelmente quando ficar pronto o IGP, que deve ser lá pela segunda semana do mês que vem, essa desvalorização do real ou valorização do dólar deve estar contemplado, então, esse índice pela parte do atacado vai bombar um pouquinho mais agora em julho. Mas isso são questões de especulação de curto prazo de mercado. A tendência da inflação brasileira é sim de recuo. Já comentei a respeito dos alimentos que estão praticamente estáveis no seu cômputo geral. Questão dos combustíveis, com essa lei complementar número 194, que fez com que o ICMS sobre não só combustíveis, mas energia elétrica e telefonia caísse para 17% ou 18%, isso deve fazer com que vários estados tenham alívio na pressão de preços desse item. Só não vai acontecer eventualmente nas unidades da federação, são 18 no total, que ajuizaram no Supremo Tribunal Federal uma ação de inconstitucionalidade contra essa lei complementar. Eles querem defender, sim, a sua arrecadação. Eu acho que eles estão profundamente errados, equivocados, desviaram sua função em relação ao atendimento das prioridades da população, mas tudo bem. É o Supremo que vai decidir isso. E se decidir favoravelmente a esses estados, aí 18 unidades da federação vão amargar um preço de combustíveis bem mais alto do que aqueles que aderiram mais tranquilamente, mesmo protestando essa lei, como foi o caso de São Paulo. Mas o assunto de fundo do Fora de Curva de hoje é outro. Vamos voltar, lamentavelmente, ao palco dos acontecimentos mais guerreiros entre Rússia e Ucrânia. O que tem se reparado nas últimas semanas? Eu tenho me dado o trabalho de pesquisar sobre isso. Em primeiro lugar, o exército russo está mais eficaz nos seus ataques, conquistando territórios. Por outro lado, os ucranianos sim estão recebendo mais armas, mas ao que me parece, os países que compõem a OTAN não estão muito confiantes de que os ucranianos vão conseguir segurar o avanço russo. O que eles estão fazendo em contrapartida? Hoje, vários jornais do Brasil vieram com a mesma manchete, que seria: OTAN se prepara para a guerra com Rússia e China como ameaça. É um consórcio de notícias, tira aquela tradicional originalidade de cada primeira página de jornal, mas vão ser pacienciosos. Eles repetiram a mesma manchete. E, sendo isso verdade, é extremamente preocupante. Em primeiro lugar, a guerra vai transcender a questão regional Rússia e Ucrânia e vai se alastrar por outros países, especialmente europeus, talvez Estados Unidos,
com o agravante de que os russos dominam muito bem essa tecnologia de míssil de cruzeiro, outros tipos de mísseis que podem chegar em qualquer lugar do mundo. Então, sim, o grau de preocupação do mundo com a possibilidade de uma terceira guerra mundial, lamentavelmente, aumenta. E depois, nessa semana, junto com esse contexto, as pessoas começam a se perguntar: não falavam que a Rússia tinha pouco tempo de bala na agulha, de dinheiro para bancar essa guerra, em função dos embargos comerciais? E olha só o que está acontecendo, pessoal. Está existindo uma triangulação do petróleo russo na direção da Europa. Coisa muito simples, muito básica, que ninguém controlou ainda. Os russos exportam petróleo para a Índia, com deságio. A Índia não declara qual é a origem do petróleo e vai comercializar esse ouro negro lá com os europeus de novo e aceita pagamento em moeda chinesa, em yuan. Aí fica tudo fora de registro. Esses yuans voltam para a Rússia e ela faz seus gastos bancando sua operação militar. Então, no frigir dos ovos, a própria Europa, mesmo com os embargos comerciais, continua financiando o exército russo de uma maneira indireta, mas continua financiando. É bom nós estarmos de olho nesse contexto, não é, como eu falei, uma coisa agradável de se falar e de se ouvir, mas a gente tem que se lembrar de uma coisa: a nossa geração, pelo menos aqui no Brasil, em grande parte do mundo, nunca passou por um grande conflito entre países, conflito bélico. Isso é uma raridade, pessoal. Vai ver a história do mundo desde o Antigo Egito. Tempos em tempos há conflagrações bastante graves. A última que nós tivemos que impactou a história da civilização foi a Segunda Guerra Mundial, encerrada em 1945. Então vai fazer 80 anos que nada de muito grave acontece no planeta em termos de embates bélicos. E a história mostra que isso é uma exceção à regra. Muitas vezes a gente pensa: a humanidade finalmente aprendeu. Mas se tivesse realmente aprendido, esses conflitos geopolíticos, pelo menos sem armas, mas guerrinhas frias, não estariam acontecendo. Então eu alerto para vocês: vamos ficar de olho nessa situação, vamos prestar atenção nos noticiários, mesmo que as manchetes sejam um pouco distorcidas, porque alguma coisa muito grave pode acontecer na história do mundo nas próximas semanas ou meses. Vamos torcer para que não aconteça, mas não podemos negar a possibilidade de que um evento desastroso realmente se torne realidade. E para encerrar o Fora de Curva, olha, não é que esteja de implicância com a Alemanha, mas está saindo muita notícia interessante de lá. A última que eu comentei aqui foi daquela mulher que tinha um pequeno sítio e colecionava em casa em torno de 100, 110 cobras, algumas venenosas, tendo inclusive uma cascavel que mordeu a mão dela e forçou ela a ir para o hospital lá em Hamburgo. Mas agora a situação não é Hamburgo, é numa cidade chamada Oldenburg. Lá, um menino de seus 8 anos estava caminhando, não sabe bem para onde, resolveu fazer uma travessura. E a travessura dele, o que foi? Tomou um chá de sumiço, aparentemente por 8 dias. Os pais desesperados, polícia desesperada, até que chegou o momento, o guri se escafedeu, sumiu do mapa, quase que desistiu das buscas. Quando o sujeito, passando pela rua lá, começou a ouvir um barulhinho estranho vindo do bueiro. Não é que o moleque tinha entrado no sistema de esgoto da cidade, se perdido lá e não conseguia mais sair? Se não fosse pelo bom ouvido desse pedestre que estava passeando lá pelas ruas da cidade, esse moleque corria sério risco de ir lá para o Beleléu. Mas ainda bem, graças a Deus, resgataram o moleque com um pouco de hipodermia, mas logo se resolveu a situação e ele está bem saudável, pronto para uma nova travessura. Será que os pais dele vão dar liberdade para que esse moleque faça essas novas aventuras? Acho meio difícil. Se fosse comigo, esse aí estava trancado pelo menos por uns 26 anos até aprender a ser responsável com seus passos e não entrar em bueiros alheios. E com essa, gente, ainda bem que o menino está bem, o Fora de Curva de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça, botão no like, compartilhe esse material com a sua rede de contatos e inscreva-se aqui no nosso canal. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, um forte abraço em cada um de vocês, até breve, tchau.